Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Imunes Vlogs, sem edição de vídeo e falando francamente do Mentalizando Imunes. Se você não é inscrito, se você não me conhece, eu sou Alan, sou Imunes e eu sou psicólogo e eu trabalho como facilitador, consultor e para fazer o quê? Fazer com que você tenha uma melhor qualidade de vida independente do lugar que você esteja. E eu vou trazer uma discussão aqui baseada em relatos, documentários e também pessoas que relatam no canal, nos canais aí de trabalho no YouTube e falo muito sobre Portugal. E eu vou aqui trazer três coisas baseadas em variadas situações pelas quais as pessoas falam que são pontos negativos de Portugal. Mas eu vou te convidar para que você se inscreva, você assista até o final, você deixe seu like, você comente, dê sua opinião, porque é importante. E vamos facilitar a comunicação, vamos levar conhecimento para as pessoas, vamos fazer com que a pessoa tenha conhecimento claro e vamos gerar uma discussão sadia também. Inclusive, eu já venho dizendo para vocês que um dos pontos principais, enganação, que você vai encontrar, você chegar lá, é coisa para te enganar. Por que eu estou dizendo isso? Porque variadas pessoas, e aí você coloca um ponto, o que é variados e o que é todas as pessoas. Variadas é um grupo de pessoas e todas as pessoas são no geral. Então vamos lá, já que você entendeu essas duas coisinhas, então é, algumas pessoas têm comentado em relação à questão de serem enganadas, quando chega lá em relação a arrendamento, em relação a trabalho, serem enganadas, serem passadas para trás, que é uma coisa muito comum. E, pasmem, muitas das vezes isso também acontece de brasileiros para brasileiros também. Só que isso também, aí fica a interrogação, mas isso, Alan, vai acontecer em Portugal, vai acontecer com pessoas que vivem em Portugal, os portugueses vão fazer isso a gente chegar lá como brasileiros? Sim, pode acontecer de algumas pessoas serem também pessoas enganosas que vão cometer esses enganos e são pessoas realmente que vai atrapalhar a sua vida. E tenha certeza, as pessoas que já moram aí há muito tempo sabem quem é quem, sabem muito bem quem são essas pessoas. Inclusive, em alguns materiais que eu colhi de informação, tem lá muita coisa em relação a pessoas que foram enganadas, passadas para trás, e aí algumas pessoas é, coincidem com os relatos e dizem, eu conheço tal pessoa, eu conheço essa pessoa, realmente essa pessoa é assim, a pessoa faz isso e tal, sabe? E sempre fique ligado, porque sempre tem uma pessoa para passar para trás. E isso daí faz parte em relação a essas duas coisas que eu falei, trabalho e arrendamento também. Então fiquem espertos porque sempre tem alguém para atrapalhar. Uma outra coisa também em relação a que pessoas, que aí eu digo assim, que aí tem muito a ver com de brasileiro para brasileiro aqui, muitas das vezes tem pessoas que estão crescendo, as outras tentam atrapalhar esse processo, tá? E isso parece que é muito comum, ou mais comum do que as pessoas imaginam. Tentam sabotar realmente a vida das pessoas quando vê que as pessoas ali estão crescendo. Então tomem cuidado com as pessoas, fiquem ligadas, observem bem as pessoas que estão ao seu redor, não acreditem em todo mundo, sabe? Porque isso faz muito em relação à questão. Essa sabotagem tem muito a ver com engano também, mas eu digo que é pessoas para enganar e pessoas para te sabotar. Aonde tem pessoas para enganar em relação a te ofertar um trabalho e aí te enganar, tem outras também para te sabotar, sabotar o seu trabalho, sabotar o teu crescimento. E outra coisa também nessa sabotagem é que pode muito facilmente isso acontecer. E aí a gente vai ver isso como? Quando tem muitas das vezes um trabalho que está sendo bem feito num canal e que não é um canal desonesto, e aí as pessoas tentam falar coisas ou banalizar aquele meio de comunicação como se aquela pessoa fosse desonesta por estar falando aquelas coisas, entendeu? E o trabalho também, que tem a ver com outros tipos de trabalho que a pessoa está desenvolvendo, está crescendo.
E ali as pessoas querem sabotar, querem invalidar aquele serviço, querem invalidar aquele tipo de ação que a pessoa está promovendo naquela região ao qual ela está vivendo lá em Portugal. E pasmem que isso é muito comum do que vocês imaginam, entendeu? E uma terceira coisa também que eu acho que as pessoas têm que levar em consideração também é que ao chegar lá vai ter pessoas para te julgar, vai ter pessoas também para falar coisas para vocês e coisas pesadas mesmo, preconceituosas mesmo, por serem brasileiras, por estarem lá trabalhando, e aí tem pessoas que falam que estão lá para roubar o lugar deles, enfim, e entre outras coisas também. Vi um relato também que fala muito sobre crianças que estão sofrendo com preconceito também. E está sendo muito comum isso acontecer, e relatos de pessoas que têm falado isso. Isso tem sido muito negativo no país, ao qual supõe-se que tem uma boa relação política e, na verdade, na prática, no dia a dia, não é isso que acontece. Onde crianças estão sendo afetadas, isso tem um prejuízo também na parte emocional, psicológica, e o preconceito também em relação às pessoas que estão indo lá para trabalhar honestamente, diga-se de passagem, e muitas das vezes ouvem coisas preconceituosas, ouvem palavras agressivas e estão ali para trabalhar, estão ali para sobreviver também, estão ali para pagar os seus impostos e muitas das vezes têm sido afetadas com essas palavras e sem contar com outras coisas que não são faladas dentro dos canais que são veiculadas essas informações, que muitas das vezes essas coisas não vão sair no jornal, gente. Isso realmente vai sair no relato de alguém que, por exemplo, é uma pessoa que tem um canal, ou é uma pessoa que tem uma rede social que vai falar sobre isso e vai falar realmente de forma clara para vocês que realmente as pessoas é, são preconceituosas, entendeu? E aí você pode estar ouvindo isso tudo, por exemplo, se você português que está aí, você brasileiro, você pode ter tomado esse banho de água fria, nossa, meu país não é assim como dizem não, mas realmente é assim, tá? E quando a gente fala o país, a gente não está falando no sentido de generalizar. Existem pessoas que estão queimando realmente Portugal. E esses, em parte, são os próprios portugueses, porque estão sendo preconceituosos com essas pessoas. Mas eu vou deixar aqui para vocês darem essa opinião, viu? Eu vou ficando por aqui, gente. Deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito, ative as notificações. Por quê? Estou dizendo para você porque isso prejudica de uma maneira bastante acentuada a vida psicológica das pessoas. Então, pense um pouquinho antes de julgar. Pense um pouquinho, seja portugueses de Portugal, sejam brasileiros daqui do Brasil. Pense um pouquinho antes de fazer as coisas para que não afete para sempre a cabecinha das pessoas, tá bom? Porque aqui é o Muniz Vlog, sem edição de vídeo e falando francamente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fui.